Oi, eu sou a Giovana e se você ainda não me conhece, eu conto sobre casos criminais, teorias conspiratórias, curiosidades e um pouquinho de tudo. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal e mais alguns vídeos lá no meu Instagram e no meu TikTok, então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais demora, vamos lá pro caso de hoje. Você conhece o caso Adam Walsh? No dia 27 de julho de 1981, Reve Drill decidiu ir até o Hollywood Mall para fazer compras. Ela levou seu filho único de 6 anos consigo até a loja de departamento Sears. E assim que chegaram lá, o menino viu na seção de videogames que o console Atari 2600 estava em exibição. E outros meninos também estavam lá hipnotizados pelo jogo. Mas Reve precisava de ajuda com uma lâmpada que ela queria comprar. Então ela fez o que era comum naquela época, deixou o filho ali, olhando o videogame, enquanto isso ela foi lá perguntar sobre a lâmpada. Ela achou que não teria problema nenhum, já que tinham outros garotos ali também e seria bem rápido. Fique aqui e espere por mim, foi o que ela disse ao filho antes de sair. Pouco tempo depois, Reve foi chamar o filho, mas quando ela chegou lá, o filho e os outros garotos haviam sumido. Depois de procurar pelo menino, uma gerente da loja foi até ela e explicou que teve uma briga entre os seguranças da loja e as crianças que estavam ali. Os meninos eram mais velhos que o filho dela. E quando o segurança perguntou a eles se os seus pais estavam na loja, eles disseram que não. Acredita-se que o filho de Reve ficou com vergonha de dizer que ele estava com a mãe dele perto daqueles meninos que eram mais velhos, então ele não disse nada. Então, presumindo que os meninos estavam todos juntos, o segurança os expulsou da loja. Reve ficou desesperada porque o filho dela era muito novo, ingênuo e não saberia voltar e procurar por ela. Ela chegou a correr e procurar por ele nos arredores da loja, mas não encontrou nada. E assim se iniciava uma procura intensa pelo menino. A polícia foi avisada, mas não havia nenhuma pista de onde o garoto poderia estar. Muitas pessoas entraram na busca pela criança e em pouco tempo o caso já foi noticiado na TV. Além disso, muitos cartazes de desaparecido foram espalhados pela cidade. 15 dias depois de seu sumiço, John e Reve, pais do garoto, foram à rede nacional, oferecendo $100 mil, o que equivale a mais ou menos R$1.400.000 hoje, por qualquer informação. Mas ainda não sabiam que no dia anterior, dia 10 de agosto, 2 pescadores encontraram apenas uma cabeça decapitada, sem o resto do corpo, numa vala em Vero Beach. E após exames foi reconhecida como pertencente ao filho deles. Mas quem era o menino? Adam John Walsh era o filho único do casal John Edward Walsh Jr. e de Reve Drill Walsh. O casal namorou por cerca de 1 ano até se casarem em 1971. John trabalhava na construção de hotéis de luxo e Reve era dona de casa. Depois de 3 anos de casamento, deram as boas-vindas a Adam. Adam nasceu no dia 14 de novembro de 1974 em Hollywood, na Flórida. Ele era um menino feliz, educado, inteligente e muito amoroso. Adam era tímido com quem não conhecia, mas ele gostava muito de fazer amigos. Ele era super ligado aos seus pais e adorava sair com eles. Além disso, ele gostava muito de praticar esporte, em especial beisebol, e gostava muito também de videogame, que era uma novidade muito grande na época. Após o sumiço do menino e a confirmação de que os restos mortais encontrados na vala pertenciam a ele, John e Reve iniciaram uma batalha pela procura do assassino de seu filho. A única coisa que eles sabiam até então era de que, segundo as investigações, Adam teria morrido por asfixia e a decapitação ocorreu após a morte, possivelmente para dificultar a identificação. Inicialmente por conta da pressão nas autoridades por meio de jornais, TVs e todo tipo de meios de comunicação para resolver o caso, John foi considerado o principal suspeito, já que a polícia não tinha nenhuma linha de investigação. Mas depois de 1 semana foi absolvido de qualquer tipo de envolvimento. Anos se passaram e a polícia não tinha absolutamente nada, nenhuma pista para poder seguir. Então, em meio à sua dor, John Walsh largou seu emprego e se tornou defensor do direito das vítimas. Ele e sua esposa fundaram o Adam Walsh Child Resource Center, uma organização sem fins lucrativos dedicada à reforma legislativa. Em 1983 foi lançado o filme Adam pela NBC, que retrata a história do sequestro e assassinato do menino e as consequências desse acontecimento.
Alguns anos depois, John Walsh lançou um programa de TV chamado Os Mais Procurados da América, sendo o programa criminal mais antigo da Fox e que ajudou na captura de mais de 1000 fugitivos, levando John Walsh, que já era conhecido pelo assassinato do filho, ao estrelato. E nos anos 90, shoppings, lojas de departamentos, supermercados, todas adotaram o Código Adam, que é anunciado quando uma criança está desaparecida dentro da loja ou foi encontrada sozinha por algum funcionário. Mesmo com todos esses acontecimentos, o principal caso para eles ainda não havia sido resolvido. Foi então que uma confissão apareceu. Otis Elwood era morador da mesma região de Adam, mas as pessoas que o conheciam de vista achavam que ele era um sem-teto, porque o Otis normalmente estava sujo, com roupas rasgadas e já havia sido diagnosticado 2 vezes com retardo mental. Mas na realidade ele era uma pessoa extremamente perigosa e era companheiro de crime do serial killer Henry Lee Lucas. Os dois chegaram a confessar centenas de crimes, e entre eles Otis confessou ter assassinado Adam. Porém, vários de seus crimes confessos acabaram sendo desmentidos pela polícia por conta de algumas contradições, mas com o assassinato de Adam Walsh era diferente. Ele sabia de coisas que somente o assassino poderia saber. Segundo Otis, ele atraiu Adam para perto do seu carro, um Cadillac 71, prometendo brinquedos e doces. Quando o garoto entrou no carro, ele começou a dirigir em direção à sua casa em Jacksonville. Segundo Otis, no início ele tentou ser dócil e gentil com o garoto, e Adam não demonstrou medo. Mas depois, ainda durante o trajeto, o garoto entrou em pânico e começou a chorar pedindo pela mãe. Então Tu ficou com raiva e começou a socar o rosto do menino várias vezes, o deixando inconsciente. Ele decidiu parar numa estrada deserta e, com Adam ainda desacordado, ele o violentou sexualmente durante 2 horas. Quando percebeu que o garoto ainda estava vivo, Otis o asfixiou até a morte com um cinto. Ele o arrastou para fora do carro e o decapitou com uma machete. Tu tinha obsessão e era sexualmente excitado pelo fogo. Então, quando regressou a Jacksonville, ele colocou o corpo do menino dentro de uma geladeira velha e o queimou. O mais bizarro de tudo isso é que o assassino permaneceu com a cabeça da vítima dentro do carro durante vários dias até se lembrar que ela estava lá. Então a jogou na vala em Vero Beach. Ele declarou que queria tornar Adam seu filho adotivo, mas viu que isso seria impossível devido à relação próxima que ele tinha com seus pais. Mesmo com essa declaração e com vários detalhes que somente o autor poderia saber, a polícia não achou que tinham provas o suficiente para acusar Otis. E algumas pistas, como o carpete com sangue do Cadillac, a machete que foi usada no crime e o próprio carro em si, foram perdidas pela investigação. Além disso, os testes de DNA que podiam comprovar a autoria do crime ainda eram muito básicos e imperfeitos nos anos 80. Por isso, pelas inúmeras provas perdidas e pelas falhas na investigação, a polícia nunca conseguiu comprovar que Otis Toole era o assassino de Adam Walsh. E em setembro de 1996 ele morreu na cadeia, cumprindo pena por outros crimes atribuídos a ele, com 49 anos, por cirrose. Em 2007, algumas alegações de que o serial killer Jeffrey Dahmer teria matado Adam vieram à tona. Uma testemunha alegou ter visto um homem loiro no departamento de brinquedos onde Adam foi raptado. E outra alegou ter visto um homem loiro jovem colocando uma criança à força dentro de uma van azul. Na época, Jeffrey morava na região e trabalhava numa empresa que tinha uma van azul. E o seu modus operandi incluía cortar a cabeça da vítima. Quando interrogado, ele negou repetidamente e disse: "Eu já vos disse tudo, como os matei, como os cozinhei e quem eu comi. Por que não vos diria se tivesse feito isso a mais alguém?" Pouco tempo depois, ele foi descartado como suspeito por falta de provas, e John Walsh declarou que não acreditava que ele era o assassino. Por fim, no dia 16 de dezembro de 2008, o chefe de polícia de Hollywood, Flórida, e amigo pessoal de John Walsh, anunciou ao lado de John que após mais investigações, o caso foi encerrado, e que Otis Toole era o assassino. Tal conclusão foi duramente criticada porque não existiriam provas que comprovariam a autoria do crime. Porém, a família Walsh estava satisfeita com o desfecho. Um livro foi lançado em 2011 pelo detetive de homicídios de Miami, Joe Matthews, onde ele detalha evidências negligenciadas, incluindo 98 fotos do Cadillac de Otis, que deixam bem clara a autoria do crime.
John foi incansável na criação da Lei Adam Walsh para a proteção e segurança das crianças, uma lei assinada pelo ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush, e que criou um registro nacional que organiza criminosos sexuais em 3 níveis de acordo com o crime cometido, e atualizam seu paradeiro a cada 3 meses de forma vitalícia. Os pais de Adam tiveram 3 filhos após a morte do primogênito, seguem casados até hoje, e John Walsh continua sendo um dos grandes nomes na defensoria de direito das vítimas e proteção das crianças. We needed to know. And today we know. Esse foi o caso Adam Walsh, meu segundo caso criminal aqui na plataforma. Se você já conhecia ou quer adicionar alguma informação a esse caso, deixa aqui nos comentários e também me conta qual o próximo caso que você quer ver por aqui, que eu vou adorar saber. Manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar e deixa o like aqui pra mim que me ajuda demais. Vou deixar aqui também minhas redes porque lá eu posto alguns vídeos que eu nem posto por aqui e é isso. A gente se vê. Tchau!